Então vamos lá para mais uma atualização da macroeconomia, o criptomercado. Vamos tentar entender através dos gráficos o que é que está acontecendo e o que é que pode vir a acontecer, né? O que a gente está vendo agora esses dias é o S&P 500, segue renovando ali suas máximas históricas. O ouro vem corrigindo após romper várias máximas históricas. O Bitcoin também vem corrigindo, não consegue acompanhar o movimento do S&P 500 e do ouro. E também quero falar desse vídeo que é muito importante, é o DXY, o índice do dólar. Muita gente fica preso na avaliação do dólar perante ao real, mas não é a melhor forma da gente estar avaliando o dólar. E sim a gente vê o índice do dólar que está correlacionado ali com outras moedas do mundo. Então esse índice é muito importante para a gente entender como é que está a força do dólar, né, perante as outras moedas do mundo. Então vamos tentar entender isso, porque a gente sabe que o dinheiro ele vai migrando em direções diferentes, né? Eu costumo até trazer como exemplo, o nosso corpo humano também é assim, a gente não tem sangue para todo o corpo ao mesmo tempo. Então o que acontece? A gente desvia o sangue e divide por duas partes, né? Digamos assim. A gente tem a parte visceral, ou seja, das vísceras da gente, quando a gente está se alimentando, o sangue ele precisa migrar para essa região para poder absorver os nutrientes, né? E poder, né, distribuir também os nutrientes para o corpo. Porém, quando a gente está fazendo exercícios, a gente precisa se locomover, se mover, esse sangue ele vai para a periferia, para os músculos. Então a mesma coisa também nos investimentos. O dinheiro ele não tem como estar em todas as partes, em todos os tipos e categorias de investimentos ao mesmo tempo. Então o que é que acontece? Em momentos de risco, de incertezas, esse dinheiro migra para ativos como ouro, metais preciosos e assim por diante. Então, ela acaba saindo da onde? Do dólar. Então, a gente está vendo isso acontecer, né? A gente está vendo, inclusive, bancos centrais que tinham suas reservas, a maior parte das suas reservas em dólar, agora já estão tendo uma grande parte dessa reserva em ouro. Tudo isso, né, essas movimentações, né, de tanto a gente vê migrando dinheiro, saindo do dólar, indo para outros ativos, como saindo dos outros ativos e voltando para o dólar, são movimentos que a gente precisa estar atento e vão acabar influenciando no mercado. Então, padrões de alta no DXY podem estar indicando para a gente o início de um novo retorno de capital para direção ao dólar. Então, a gente tem que estar atento em relação a isso. E vamos iniciar aqui por esse panorama geral aqui, que são ativos muito importantes para a macroeconomia e também o criptomercado, né? Aqui a gente tem o S&P 500, como eu falei para vocês, que vem rompendo máximas históricas, porém vem deixando alguns gaps aqui, né? Como vocês podem ver, gráfico diário. Então a gente tem 3 dias aí consecutivos que teve em alta, né? 2 dias estão com candles vermelhos, ok? Mas esses 3 dias de alta aqui deixaram 3 gaps. Não estou dando certeza, mas é muito comum a gente ver o preço voltando para fechar esses gaps. Então, a gente pode ver nos próximos dias o S&P 500 corrigindo para buscar fechar esses gaps aqui, buscar mais uma vez suporte aqui nessas duas linhas centrais, na cor branca aqui. Então, vamos ficar atento a isso, porque a gente está percebendo o quê? Que o S&P, o Bitcoin não está conseguindo acompanhar o S&P 500 as movimentações de alta. Porém, nos momentos corretivos, sim, o Bitcoin está acompanhando o S&P 500, isso não é muito bom. O ouro aqui, um suporte no diário muito importante também, na minha visão pode ser uma excelente zona de compra, inclusive. Seguimos um padrão de alta aqui pelo diário do ouro e a gente tem probabilidades de continuação dessa movimentação. A gente tem que ficar aqui atento na tabela, assim, tem padrões de baixa do gráfico de 2 horas até os 6 horas, e isso sim a gente precisa também ter atenção. Bitcoin segue aqui trabalhando abaixo de um range baixista, isso aqui é um padrão baixista pelo indicador. Quando a gente vê o indicador, essas duas linhas centrais que indicam para a gente a tendência na cor branca e juntas, isso é uma tendência forte e clara. Mas quando elas começam a se divergirem entre si, se afastarem, procurarem direções um pouco diferentes, isso é um enfraquecimento. Quando o preço começa a trabalhar abaixo dessa divergência, isso aqui é um padrão de baixa. E é o que está acontecendo nesse momento. A gente viu o preço tentando a movimentação altista para buscar aqui romper a segunda linha central, como a gente fez aqui nesse momento, mas voltou rápido para o range. A gente não conseguiu ter força mais uma vez. Isso é perigoso, porque a gente acabou gerando topos descendentes aqui, né? Um topo abaixo do topo anterior, que tinha sido esse rompimento que a gente fez aqui, o topo histórico que a gente fez aqui. Então a gente está fazendo topos e fundos ainda não descendentes. Sim, a gente fez um fundo, né? 2 fundos aqui descendentes. Vamos ver se o preço segura aqui nesse suporte. Se a gente realmente perder esse último fundo aqui nos 103 mil dólares, a gente estaria configurando aqui um padrão de baixa bem claro no price action também no Bitcoin. E aqui, DXY, a gente vai falar dele mais com calma aqui agora. Vamos aqui abrir o DXY. Isso aqui pode ser um pivô, né? Pode ser um estopim de uma correção ali no S&P 500, ouro e Bitcoin, né? Porque se a gente vê realmente esse padrão aqui de alta do DXY ganhando força,
a gente pode ver realmente essa migração de capital acontecendo e, com isso, correções surgindo aí no S&P 500 e no dólar, perdão, no ouro e nos metais preciosos, e muito provável que o criptomercado acompanhe também essa correção. A gente tem que estar muito atento. A gente está aqui no DXY trabalhando na primeira resistência, uma resistência que o preço já tocou uma vez aqui, né? E está trabalhando mais uma vez nesse mesmo range. Se romper, vai em busca das próximas resistências, umas coloridas aqui. Claro, quando a gente vê essas lemas acumuladas aqui, é uma resistência mais forte. Porém, se o DXY consegue invadir, prosseguir com essa movimentação de alta e romper todas elas aqui, ultrapassar essa zona, realmente a gente pode ver movimentos de alta mais fortes, mais expressivos quando o preço trabalha aqui acima delas. Vamos ficar atento aí. Obviamente, enquanto o preço estiver trabalhando acima das duas limas centrais, a gente tem probabilidade de continuação dessa movimentação de alta aqui no DXY. Então, isso aqui poderia, com certeza, prejudicar ou atrasar um pouco aí, ou trazer movimentos corretivos, né, nos ativos tradicionais aí. Então vamos ter atenção a isso. Voltando a falar aqui do Bitcoin no gráfico diário, realmente esse padrão aqui me preocupa bastante, o preço ter voltado para trabalhar abaixo das duas limas centrais aqui, abaixo desse range aqui, não é nada bom. Vem buscando suportes aqui agora nas lemas coloridas, a gente parou aqui nesse suporte da lema amarela no 107,840. Se a gente perde essa lema amarela, obviamente a gente vai ir buscando suporte nas próximas lemas coloridas, sair aqui no 105,069 e assim por diante seriam os próximos suportes, a lema rosa aqui no 102, a azul está no 97 e essa verde que seria o suporte mais importante do diário no 93 mil dólares. A gente tem que ter bastante atenção a esse padrão aqui e essa possível movimentação corretiva que pode vir sim acontecer, pelo menos enquanto o preço estiver trabalhando aqui abaixo dos 113, 146, eu acredito que o preço pode trazer correções mais fortes, né? Então, para a gente sair desse padrão, gostaria de ver o preço rompendo e trabalhando acima do 117. Se isso não acontecer, para mim o Bitcoin está em risco no gráfico diário, tem grande chance de correção, a gente tem que ficar atento, não tem para onde correr. Eu trouxe para vocês na última análise um padrão de alta aqui no gráfico de 2 horas. Eu comentei com vocês que é interessante que o preço se mantivesse acima das duas limas centrais aqui no gráfico de 2 horas, e ele não conseguiu fazer isso. Padrões de baixa de tempos gráficos menores, como 30 minutos, que inclusive eu passei isso no grupo fechado e mostrei também aqui na última análise, que esses padrões de 30 minutos são padrões corretivos que estavam provavelmente buscando ali suporte nas duas limas centrais do gráfico de 2 horas. Porém, esse padrão foi mais forte, né, do que o padrão de alta que a gente tinha no 2 horas, e a gente viu o preço rompendo as duas limas centrais e agora retestando e trabalhando abaixo delas. Isso aqui me mostra que esse padrão foi invalidado e que a gente tem grande chance de continuar essa movimentação de baixa aqui agora. A tabela, vocês podem ver que está dando venda dos 5 minutos até o diário. Então, isso é preocupação. Você deve estar se perguntando, e aí, Genaro, qual é o local, qual é a zona para a gente comprar? Olha, quando a gente vê a tabela e o indicador mostrando venda em todos os tempos gráficos e padrões de alta que foram interrompidos, invalidados, não tem como a gente estar olhando agora pontos de compra e sim esperar essa movimentação corretiva se concluir. Então, enquanto ela não se concluir e a gente não vê padrões de alta surgindo em tempos gráficos menores em direção a tempos gráficos maiores, eu não aconselho estar pensando em compra nesse exato momento, pelo menos não com a estratégia aqui das lemas. Não é assim que funciona. Então eu aguardaria padrões de alta surgirem novamente, o preço trabalhar acima dessas duas lemas centrais para a gente estar pensando em compra. Nesse exato momento ainda não vejo probabilidade, não vejo o risco-retorno não está valendo ainda a pena comprar nesse momento. Né? Então é aguardar e sim, eu vejo mais zonas de distribuição do que de acumulação nesse exato momento. Então vamos ter cautela e vamos ter atenção, porque realmente a gente pode ver correções mais profundas sim. Agora, beleza. E as altcoins? Como é que elas vão lidar com tudo isso? Vocês precisam lembrar que o mercado cripto é um mercado de risco, né? Um mercado que tem muita volatilidade e é percebido como um mercado de risco, né, pelos investidores mundo afora. E quando a gente fala de altcoins, esse risco aumenta ainda mais. E a gente precisa estar sempre atento à dominância do Bitcoin, que é o capital que está ali sendo alocado entre as altcoins e o Bitcoin. Nesse exato momento, a gente está vendo aqui padrões de alta surgindo, iniciando no gráfico diário. A divergência que se cruzaram, estão se afastando. Só que se a gente baixa o time frame aqui para gráfico de 20 horas, a gente vê um padrão claro de alta. Genaro, na tabela está dando venda aqui do 30 minutos até o 4 horas. Sim, a gente pode dar uma olhada nisso. Sim, tem padrões de baixa surgindo aqui em tempos gráficos menores e isso é um bom sinal.
A gente vê as nemas acumuladas assim, são suportes, né, acabam se tornando suportes e resistências mais fortes para o preço. Porém, a gente tem que ver se esses padrões de baixa aqui vão conseguir ganhar força, continuar ganhando força e romper essas duas nemas centrais aqui. Então a gente tem aqui essa zona muito importante como suporte para a dominância do, né? E se mantiver acima dessas duas nemas centrais em tempos gráficos maiores, né, como no 20 horas e no diário, a gente pode ver sim novas movimentações de alta, novas pancadas na dominância para cima. E essas pancadas para cima, obviamente, que são dinheiro saindo das altcoins. E isso vai fazer com que as altcoins sintam bastante. Então vamos ficar atento, porque se esse padrão de alta da dominância continuar ganhando força, isso pode ser muito prejudicial para as altcoins. Então temos pontos aí, temos ativos com sinais bem interessantes. Temos decisivos no padrão de alta, que, como falei para vocês, pode trazer uma migração de capital, né, e prejudicar, inclusive, as altcoins nesse momento, e né, as criptos, de forma geral. E também estamos vendo a dominância aqui em padrão de alta. Isso aí são pontos que a gente precisa ficar atento, porque pode estar mostrando para a gente um caminho e esse caminho perdurar mais tempo. Então vamos ficar atento ao que os gráficos estão mostrando para a gente. Eu vou trazer agora um apanhado aqui das criptomoedas para a gente tentar entender melhor como é que está esse cenário das altcoins. Vamos lá agora falar um pouco desse panorama aqui das altcoins e o que eu estou vendo aqui, né, esse mesmo padrão que a gente está vendo no Bitcoin no gráfico, né, gráfico diário, padrão de baixa, Bitcoin e um padrão de baixa no gráfico diário. A dominância iniciando um padrão de alta no gráfico diário. E o que a gente está vendo aqui nas altcoins é o quê? Todas elas trabalhando abaixo das duas lemas centrais e na cor laranja, a gente tem aqui a ADA Cardano no padrão de baixo. Olha como está a tabela aqui de todas as altcoins nesse exato momento. Né? Dando venda dos 5 minutos até o diário também. A gente está vendo aqui topos descendentes trabalhando acima de uma base de preço. Aqui a ADA Cardano, muito provável que rompa para baixo. E possa ser que vá lá buscar, mais uma vez, testar esse fundo aqui, lá do Crash, lá nos 0,27. Será que a ADA Cardano chega a esses níveis aí? Mas ó, não sei se vai chegar a esses níveis, mas muito provavelmente vai continuar uma correção, né? Pela formação que a gente está vendo aqui de price action e pelo que o indicador está mostrando para a gente. Vemos situações semelhantes aqui na Uni também, mostrando bastante enfraquecimento no gráfico diário, tabela dando venda dos 5 minutos ao diário. E aqui, ó, Solana, mesmo padrão, sim, subiu mais um pouco, chegou a retestar as duas lemas centrais aqui no gráfico diário, mas seguem na cor laranja, seguem apontando para baixo. Então, assim, o panorama que eu vejo aqui nas altcoins é muito semelhante. Né? Aqui no Ethereum já tem uma divergência baixista, o preço também trabalhando abaixo e tentando atacar mais uma vez aqui esse suporte nos 3.763. Se romper, perder suporte aqui no Ethereum dos 3.763, meu amigo, pode ter certeza que vai vir mais correção. Vai buscando suporte aqui nas outras nemas coloridas, 3.574, aí vai para o fundo anterior aqui nos 3.450 e assim por diante. Muito provável que isso aconteça caso essa dominância continue subindo e esse padrão aqui de baixa do Bitcoin no gráfico diário continue desenvolvendo. Então, galera, fiquem muito atentos. Enquanto o Bitcoin estiver trabalhando abaixo dos 117.800 aqui, essa segunda nema central no gráfico diário, muita atenção com esse padrão, não brinquem com isso, né? Não tentem questionar e duvidar disso aqui, porque eu vou falar para vocês que esse padrão se repete em todos os anos, em todas as temporadas, todos os ciclos. Então fiquem atentos a isso aí. As altcoins também, né, bem delicada a situação aqui, e principalmente com esse padrão de alta que a gente viu aqui no DXY, né? Então vamos ter muita atenção nesse momento agora. Pode estar indicando para a gente o início de um movimento corretivo. Não estou dizendo que é final de ciclo, mas pode estar, sim, iniciando um movimento um movimento corretivo dentro desse ciclo aí. Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Também não vou ficar aqui me estendendo bastante, para ficar muito longo. Então, tamo junto. Se você quer ver esse canal crescer, quer mais análises como essa, pô, não deixe de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos para cima, tamo junto. Excelente dia para vocês, família. Um abração.